Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, na classe de adultos, adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. E hoje nós já estamos aqui partindo para a 12ª lição, que será estudada agora dia 16, inclusive dia da Escola Bíblica Dominical, e nós vamos estudar a lição Os Pães da Proposição. Essa é a lição de número 12. E o texto áureo se encontra no livro de João, capítulo 6, versículo 47 e 48, que diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, disse Jesus, né? E a verdade prática, a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a palavra de Deus, a vida é impossível. Bem, nós estamos dando início ao nosso programa. Hoje nós estamos aqui com o professor Tony. Queremos convidá-lo a permanecer conosco até o final. Voltaremos em seguida. Pai do Senhor, amado telespectador do TVAD Mossoró, é um prazer mais uma vez estar aqui no programa EBD em Debate. Hoje a lição número 12, os pães da proposição. Na introdução, quero dizer que o pão é um alimento conhecido mundialmente, principalmente dos povos do Oriente, no contexto histórico, geográfico, em que a Bíblia Sagrada foi escrita. O pão, ele é tão popular e tão importante naquelas comunidades ali do Oriente, que ela é vista, ela é símbolo do alimento diário das famílias. Como, por exemplo, Gênesis 3:19 diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Esse pão aí não é o pão especificamente, mas todo o sustento diário, todo o sustento alimentício de alguém ou das famílias. Mateus 6:11 diz assim, Jesus ensinando a sua oração modelo: o pão nosso de cada dia. Esse pão também representa o sustento diário, o sustento alimentício da família. No caso aqui dessa lição número 12, nós vamos estudar sobre os pães da proposição. Os pães da proposição, também chamado na Bíblia Sagrada como o pão sagrado ou o pão contínuo, esses pães ficavam no tabernáculo. Para você, telespectador, aluno da Escola Bíblica Dominical, se situar sobre os pães da proposição que ficaram no tabernáculo, vou aqui descrever o tabernáculo para entender mais ou menos onde ficavam os pães da proposição e como ficavam. Ficava o tabernáculo, você, ao olhar o tabernáculo, o desenho do tabernáculo, né, a planta do tabernáculo, você tinha a porta. Quando você entrava no tabernáculo, tinha o altar do holocausto, depois tinha o lavatório, e depois do lavatório aí entrava meditamente no tabernáculo, na tenda, que era no lugar santo. Tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo. No lugar santo, à esquerda, encontramos o candelabro, e à direita a mesa dos pães da proposição. Logo após o altar do incenso, depois o véu, e esse véu dava entrada para o lugar santíssimo, que ficava a Arca da Aliança. Então, os pães da proposição ficava na mesa, ficava em cima da mesa, e que ficava do lado direito, dentro do tabernáculo, aqui para você se localizar onde ficavam esses pães da proposição. Os pães da proposição ficava, como já falei, nessa mesa. Essa mesa, ela era feita de madeira de acácia. Ela não é por acaso que ela está esta mesa é feita de madeira de acácia, porque ela é uma madeira, ela também é utilizada como inseticida natural. Ela espanta alguns fungos e alguns mosquitos, e também, sem falar que ela tem uma cor
bonita. E só a título de informação também era usada muito para a medicina caseira, essa madeira de acácia que era feita a mesa dos pães da proposição. Essa mesa, ela tinha 2 côvados de comprimento, ou melhor, 90 centímetros, ela tinha um côvado de largura, 45 centímetros, tinha um côvado e meio de altura, 70 centímetros. Era revestida de ouro, e basicamente todos os utensílios do tabernáculo eram revestidos de ouro, e também tinha alguns adornos. Tinha também argolas para ser transportadas. Todos esses detalhes que eu acabei de dizer, você encontra lá em Êxodo, capítulo 25, do versículo 23 ao 20. E os pães da proposição, especificamente, que ficavam em cima dessa mesa, era preparada todos os sábados pelos coatitas, que era uma das alas dos sacerdotes que tomavam de conta do tabernáculo. Na sua composição, tinha farinha, flor de farinha. Esses pães eram cozidos e postos em 2 fileiras de 6, e no caso da 12, e cada pão representava as 12 tribos de Israel. Não é isso? Cada pão representava uma tribo de Israel, que no caso são 12 tribos. Esse pão era acompanhado com incenso, não é isso? E os sacerdotes poderiam comer esse pão, e depois esse pão era restituído todos os sábados, era trocado todos os sábados, como já falei. Esse pão da proposição, ele tinha sua simbologia. Simbolizava o quê? Simbolizava a presença de Deus. Logo porque a palavra proposição quer dizer que está adiante, sempre presente. Então esses pães representam a presença de Deus sobre o seu povo, no caso aqui, o povo de Israel. Simbolizava a comunhão de Deus com o povo. E dentro de uma visão cristológica, simboliza Cristo, o pão da vida, o pão para aquele que está com fome de perdão, de paz, de comunhão com Deus. O pão representa a palavra de Deus, professor Zé Roberto. Então esses pães da proposição já também apontava para a comunhão e apontava para Cristo ali, que nasceria 1000 anos depois, milhares de anos depois da fundação, da concretização do tabernáculo. Bem verdade, professor Tony. Inclusive lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, ao ser tentado, Jesus disse de forma bastante enfática: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, esse pão tem toda uma simbologia. Primeiramente, o professor Tony aqui já destacou que esse pão ele tem uma relação com a presença de Deus. O fato daqueles pães estarem ali presentes no altar, dentro do tabernáculo, era uma demonstração de que Deus estava com o povo de Israel. E uma das simbologias mais importantes do pão na Bíblia é uma demonstração da nossa dependência de Deus. Nós todos os dias precisamos nos alimentar. E eu gosto sempre de lembrar, você de repente faz um bolo, mas geralmente os bolos são feitos em ocasiões especiais. Vamos pensar num bolo de aniversário, um bolo de casamento, mas o pãozinho, todos os dias ele está na mesa, e assim nós o utilizamos com muita frequência, e isso aponta para a nossa dependência diária de Deus, o quanto nós precisamos dele a cada momento, todos os dias. Ele é parte de nós, nós somos parte dele. Então é importante a gente lembrar dessa simbologia que o pão tem no contexto judaico e pensar que os judeus viam aquele pão como o alimento espiritual deles. Nós, de igual modo, devemos ver a palavra de Deus como o nosso alimento diário. O Evangelho nos alimenta. Inclusive, nós vamos ver aqui mais adiante que, certa feita, Jesus falou sobre esse alimento espiritual contínuo
que é a palavra de Deus que nós precisamos, e às vezes as pessoas querem valorizar apenas a alimentação física, né? E esquecem que nós precisamos também de um alimento espiritual. Nós precisamos ler a Bíblia, que é o pão de cada dia, precisamos meditar nas Sagradas Escrituras, precisamos orar a Deus, as nossas orações. O comentarista lembra aqui, lá Apocalipse capítulo 5 e 8, dizendo que a presença do Senhor sempre vem acompanhada pelas orações dos santos. Então nós precisamos também orar a Deus. A oração é uma demonstração de dependência, que nós não podemos fazer tudo sozinhos, que Deus precisa nos guiar, que Deus precisa nos proteger, que Deus precisa nos suprir e que dele nós dependemos em todos os momentos da nossa vida. Então, nós vamos fazendo essas aplicações em relação a essa lição, né, dentro daquilo que o contexto geral das Escrituras nos permite, e aprendendo que, de fato, nós precisamos do pão de Deus e nós precisamos do pão dos céus. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco, queremos convidá-lo a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Voltamos com o segundo bloco do programa EBD e Debate. Nesse programa estamos falando sobre a lição número 12, que é os pães da proposição. Falamos do primeiro bloco que os pães ficam na mesa da proposição, que essa mesa fica dentro do tabernáculo. O tabernáculo, ele tem alguns utensílios e todos eles apontam para Cristo. O altar do holocausto simboliza a redenção, a bacia, a santidade, a bacia da purificação, a santidade, o incenso, a oração, o candelabro, o testemunho, e os pães da proposição representam a comunhão de Deus com o povo, a presença de Deus no povo. Isso representa os pães da proposição. E, como falamos, o pão, ele é símbolo não só de sustento físico, de alimento, como a Bíblia utiliza o pão também como símbolo do sustento espiritual da alma do cristão. Então, no segundo ponto da lição, fala a palavra de Deus, o pão da vida. Então, no primeiro ponto, a palavra de Deus, ela é vida. Durante os 40 anos que o povo de Israel peregrinava sobre o deserto, Deus sustentou com o maná, que era uma espécie de pão descida do céu. E lá em Êxodo 16:4, Moisés escreve: farei chover do céu pão. O próprio Deus diz: farei chover do céu pão. Está lá em Êxodo 16:4. Então, o maná também é uma espécie de pão, porque alimentava o povo no deserto. No deserto não tinha padaria, então Deus mandava do céu este pão. No Salmo 119, versículo 105, fala da importância de nós cristãos termos a palavra de Deus em nosso coração. A palavra de Deus também é vista como um pão espiritual. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então, querido telespectador, você quer crescer, quer se alimentar, quer se sustentar com o pão de Deus? Então, a palavra de Deus é sim esse pão deixado pelo Senhor, a revelação divina. Mateus 4:4 diz: nem só de pão viverá o homem. Esse pão aqui é o pão físico. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra também ela é vista como a espada do Espírito. Lá em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus ela é viva
e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, eu não vejo um cristão sem se alimentar da palavra. Assim como o ser humano precisa do pão, precisa do alimento, do sustento, para que seu físico possa ter saúde, se sustentar, da mesma forma, um cristão sadio, que quer ter uma vida cristã sadia, ele não pode se separar da palavra de Deus. Professor Zé Roberto, não tem como separar uma coisa da outra. É bem verdade, é que o nosso comentarista destaca esses 3 aspectos, o pastor Claudionor de Andrade, ele destaca esses 3 aspectos do pão, da palavra de Deus como pão, e ele caracteriza como a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é sustento diário e a palavra de Deus é um sustento específico. E a gente pode acrescentar, professor Tony, em relação a isso, primeiramente que a palavra de Deus é vida, porque se as pessoas deixarem de se alimentar, se nós pegarmos o pão no sentido genérico do termo, então nós precisamos de energia, de força, e isso vem através do alimento que nós consumimos, que tem os nutrientes necessários para o nosso organismo, para o nosso corpo. De igual modo, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, que é quem nos traz vida espiritual. Então, algumas pessoas, às vezes, estão se sentindo fracas, debilitadas espiritualmente. O apóstolo Paulo diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir por meio da palavra de Deus. Então, isso quer dizer que para que nós tenhamos vida, e vida com abundância, vida espiritual, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O outro ponto que é dito aqui nesse segundo tópico é em relação a sustento diário. Então, além de você saber que a palavra de Deus é vida, você precisa saber que você precisa se alimentar da palavra diariamente. Nós não somos como o urso, né? O urso é aquele animal que come, depois vai, hiberna, passa vários dias sem comer. Nós não, nós precisamos nos alimentar continuamente. Como eu disse no bloco anterior, você pode não ter uma mesa farta, mas cedinho de manhã você vai a uma padaria, compra seu pão, lá uma manteiga, o seu café, e aquilo ali diariamente é o seu café da manhã, e é o nutriente. Você faz isso de forma repetida, isso com satisfação, com alegria. Então, assim deve ser também a leitura da Bíblia. Nós precisamos separar momentos para um devocional diário, para ler a Bíblia, para orar, para meditar naquilo que está escrito no livro sagrado. Então, isso precisa ser feito continuamente, diariamente, porque se você começa a enfastiar, demorar a ler a Bíblia, a orar, você pode, a partir de algum tempo, começar a definhar espiritualmente, a se sentir mais fraco e a sua fé, inclusive, ser debilitada. E ainda aqui, nesse segundo ponto, o comentarista fala da palavra de Deus como um sustento específico. Então, hoje nós vivemos numa época aí em que há todo um cuidado dos nutricionistas com uma alimentação balanceada, equilibrada, uma alimentação sem excessos, com baixo teor de gordura, um carboidrato equilibrado, uma série de orientações que a gente tem visto e ouvido nesse sentido, e a gente pensar que às vezes muita gente, muitos cristãos até, estão se alimentando de guloseimas, muita sobremesa, né? Muitos doces, coisas que a gente escuta aí às vezes ou vê nas mídias sociais, e está deixando de lado aquele alimento mais nutritivo, que é a palavra de Deus. Então, você pode estar ouvindo aí muita coisa, se alimentando de muitos pensamentos, muitas postagens nas redes sociais, muitos vídeos aí no YouTube, mas não necessariamente esse material
tem conteúdo bíblico, especificamente escriturístico. Então tenha todo o cuidado para você manter o foco na palavra de Deus, que é o alimento específico. Evidentemente, nós não estamos proibindo aqui você de ir a outras fontes, inclusive esse programa aqui, além de ir ao ar através da nossa TV AD, ele também está disponível semanalmente no YouTube, no canal oficial da Assembleia de Deus em Mossoró, na TV AD Oficial Mossoró, e tem uma série de materiais aí disponíveis também nas mídias que podem ajudar, livros, bons livros, comentários bíblicos, dicionários bíblicos que podem ser utilizados, mas nós não podemos esquecer que a nossa fonte principal e o alimento específico para as nossas vidas e que nos dá a nutrição necessária é a Bíblia, a palavra viva e eficaz de Deus. Portanto, esteja sempre atento a isso, né, professor Tony? Sempre lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, para que você tenha vida, para que você tenha sustento diário e para que você possa se alimentar com aquilo que realmente vai trazer os nutrientes necessários para a sua saúde espiritual. Estamos encerrando aqui mais um bloco do nosso programa. Convidamos você a permanecer conosco e nós voltaremos em seguida. Amém? Voltamos com o programa EBD e Debate, nosso terceiro bloco. Estamos falando sobre a lição número 12, os pães da proposição. E essa lição é de extrema importância para nós que dependemos do pão diário, dependemos da palavra de Deus. Os pães da proposição, ela tinha como objetivo de mostrar que Deus está presente, que Deus quer comunhão, que Deus deseja comunhão com o povo e da mesma forma o povo deve desejar essa comunhão com o Todo-Poderoso. E dentro do contexto cristocêntrico, dentro aqui desse contexto da igreja, Cristo é o pão da vida. Ele mesmo diz lá em João capítulo 6, versículo 33 e 34, diz, eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim não terá fome. Então, o próprio Jesus, ele usa o pão como símbolo do seu ministério em resgatar o homem, o pecador, das garras do pecado, para que o homem tenha nova vida, vida com abundância, e essa vida espiritual, essa nova vida só pode ser conseguida através de Jesus Cristo, o pão da vida. Jesus, ele é o pão da vida e também ele representa a palavra de Deus. Lá em João capítulo 1 diz, e o verbo se fez carne. O verbo aí é o que? A palavra se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Se vos permaneceres na minha palavra, aqui são palavras de Jesus Cristo. Se vocês permanecerem na minha palavra, Jesus é a própria palavra. Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. No caso, a palavra, e a verdade vos libertará. Portanto, amado telespectador, não é através de crendices evangélicas, não é através de caixinha de promessa, não é através de uma nova unção, de novas revelações. Não precisamos ir atrás de profetisas, de profetas, em busca de novas mensagens para que possamos ter uma vida espiritual saudável. Não. A própria Bíblia nos ensina que é através da Bíblia que encontramos o pão de Deus. Lá no deserto, o pão, aquele pão ali, ele era transitório. Era transitório. Ele tanto que Deus enviava todos os dias. E tinha que comer, não podia sobrar não. Tinha que comer aquele pão. Os israelitas comiam e no dia vinha mais, no dia vinha mais. Mas o pão vindo de Deus, esse não é transitório, esse é eterno. Ele foi morto
Ele ressuscitou e vive eternamente. Amém. Ele não é transitório, Jesus Cristo. Então Deus, como foi dito no bloco passado, Deus tanto alimenta coletivamente como especificamente. Professor Zé Roberto, né? Isso eu me lembro lá de Elias, né? 1 Reis 17, versículo 6, quando Elias estava naquele momento, né, de angústia espiritual, e Deus enviava corvos, não é isso? Para alimentar ele individualmente. Isso, então, o que eu aprendo aqui é que nós, como cristãos, devemos desenvolver o hábito da devoção, o hábito devocional. Todos os dias, individualmente, devemos orar, meditar na palavra, né? Isso, aquele momento particular de louvor, de adoração a Deus. Tem o culto coletivo, junto com os irmãos, mas tem que ter o seu momento particular com Deus. Né? Isso, junto com, se alimentando com Cristo individualmente, professor Zé Roberto. Isso mesmo, professor Tony, a gente pensar que nós vivemos hoje num mundo tão corrido, as pessoas com múltiplas tarefas e atividades, coisas para fazer, e às vezes a gente deixa de dar a Deus o espaço que é necessário. Evidentemente, dentro dessa nova aliança, nós devemos cultuar a Deus continuamente, 24 horas por dia. Nós estamos numa relação com Deus diária e contínua e integral, mas isso não deve desprezar aquele momento particular, que é o que o professor Tony acabou de ressaltar, aquela hora tranquila, aquele momento que Jesus disse, olha, você fecha a tua porta, entra no teu quarto, você ora ao Pai Celestial, aquele momento de intimidade com Deus, e também é uma demonstração da nossa dependência dele. Pão da proposição, pães, alimento no contexto geral das Escrituras, fala muito sobre essa questão de nós dependermos de Deus. E nós vivemos numa sociedade que tem privilegiado a autossuficiência. As pessoas, cada pessoa faz aquilo que bem entende, as pessoas tomam as suas iniciativas sem consultar a Deus, fazem as coisas, às vezes, de forma muito precipitada, imediatista, e às vezes acaba arcando com as consequências. Falta às pessoas também ter o seu momento de prioridade com Deus. Então, de repente, eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como é que está a sua vida devocional, mas esse, de repente, é um momento para você refletir a esse respeito. Será que você tem acordado um pouco mais cedo para orar, para buscar a presença de Deus, para buscar a face de Deus, para ler as Escrituras? Será que você tem um livro ali que seja devocional para acompanhar o seu momento de meditação? Então é importante você priorizar esse momento com Deus. E se você fizer isso cedo, de repente todo o seu dia pode ser diferente. Aí a importância de você ter uma alimentação apropriada. Inclusive os nutricionistas dizem que a refeição principal é o café da manhã. As pessoas devem acordar, tomar aquele café, e quando você toma aquele café que você se alimenta bem, como aquele seu pãozinho ali, tal, você passa o resto do dia assim com energia, com força. E aí eu pergunto, como é que está a sua força espiritual? Será que você tem dedicado tempo à meditação nas Sagradas Escrituras, tempo para a oração, para a meditação no texto bíblico? Então, é importante, né? Professor Zé Roberto, com licença, e não tenha medo, usar a expressão aqui, não tenha pena de aprender a palavra de Deus, não, de estudar e meditar nela. Lá em Colossenses 3,16 diz que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso, então, você, quando ouvir, amado telespectador, alguém dizer a você que não, a minha teologia é geologia, não é isso? Não, é só joelho. Não, é joelho, é mente, é coração, porque a palavra é o ser humano corpo, alma e espírito. E
eu digo mais, a própria palavra diz, se queremos saber orar, ter comunhão, pregar, tudo isso devemos através da palavra, o pão da vida. Lá em Apocalipse capítulo 1 e versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, sim, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Meu querido telespectador, aqui está o sustento para a sua vida cristã, o alimento. É isso mesmo. Então nós estamos encerrando mais um bloco do nosso programa. Voltaremos em seguida para tratar sobre Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. E hoje aqui eu, professor Tony, estamos estudando a respeito da lição número 12, né? E já o terceiro ponto da nossa lição, Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Interessante que a palavra Bethlehem em hebraico quer dizer casa de pão. E foi lá, naquela pequena cidade lá da Judéia, que nasceu Jesus, o pão vivo, o pão que desceu do céu. Então ele é o pão da vida. Jesus se revelou várias vezes como pão, como água da vida, e ele foi bastante claro ao destacar em sua missão redentora, dizendo aos seus discípulos: olha, eu sou o pão que desceu do céu, então vocês devem se alimentar de mim. Inclusive em uma ocasião aqui no capítulo 6 de João, Jesus, depois de ter multiplicado os pães, e o interessante, aquele povo judeu ali, incrédulo, daquele momento, daquela circunstância, se lembraram lá do maná, de quando Moisés havia pedido a Deus e Deus havia providenciado o alimento, e Jesus, como multiplicou aqueles pães, aquela multidão que ali estava, algumas pessoas, sobretudo os religiosos, acharam que aquilo ali não era nada. Isso aí não é nada, isso aí é um milagrezinho de pouca categoria. Milagre mesmo foi aquele lá do antigo, lá da aliança, quando os nossos pais foram alimentados com o maná do céu. Aí Jesus diz assim, de forma muito enfática, professor Tony: eu sou o pão que desceu do céu. Ele diz: olha, vocês comeram dessa comida aqui que perece, né? E nem deram valor. E isso porque os religiosos eram incapazes de perceber o valor de Jesus, que ele era o Messias, que ele era o enviado do Pai e que ele é o próprio alimento para nossas almas, para nossas vidas, né? E ele mesmo diz lá em João capítulo 6, versículo 53, ele fala: se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tende vida em nós mesmos. Ou seja, aqueles que não entenderam o seu ministério, aqueles que não entender a sua missão, não entender por que Cristo veio, para que Cristo veio, não vão ter essa vida que ele faz, que tem prazer em dar. Provérbios 8:35 diz que aquele que me acha a vida. É verdade. É isso. E no segundo ponto aqui, professor Zé Roberto, fala que Jesus, o pão da nossa comunhão com o Pai. Eu falei no bloco passado que a palavra de Deus, ela nos ensina a orar, nos ensina também a ter comunhão, nos ensina a pregar, nos ensinar e também a ter comunhão. Quando nós nos alimentamos com o pão da vida, que é a palavra de Deus, nós aprendemos a ter comunhão com o Pai e com o próximo. É uma comunhão tanto horizontal como vertical. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz que fomos chamados para ter comunhão com Jesus Cristo, o Filho de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 6 e 7 diz que se dissermos que temos comunhão com Ele e com Ele andar, mas ao mesmo tempo com Ele andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas porém, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica
de todo o pecado. Então vale a pena, amado telespectador, se alimentar do pão da vida, se alimentar da palavra de Deus, para que possamos ter uma vida de comunhão com Deus e com o próximo, professor Zé Roberto. E o terceiro ponto, professor Zé Roberto, dá-lhes-vos de comer. O que é que esse ponto comenta aí? A gente destaca aqui, eu acho muito interessante essa colocação do nosso Senhor Jesus, porque também nos mostra a nossa responsabilidade integral na evangelização, né? A gente precisa levar a palavra de Deus, a gente precisa saber que a principal necessidade do ser humano é o pão espiritual, mas ele também precisa de alimento físico. Então a igreja também precisa estar consciente do seu papel social, de reconhecer as carências e as necessidades das pessoas, né? Que essas pessoas elas têm a necessidade de alimento e que a igreja também tem uma responsabilidade social e que a responsabilidade na evangelização também envolve esse aspecto de nós nos preocuparmos se as pessoas estão tendo o alimento necessário, se elas estão... Então, tem muitos trabalhos, inclusive, de evangelização, professor Tony, que estão integrados a esse trabalho social, né? Essa expressão, dá-lhe-vos de comer, né, que tem na lição, no último ponto da lição, é umas palavras de Jesus aí na multiplicação dos pães, não é isso? Lá em Lucas 9:13, eu creio que Mateus, Marcos e Lucas registram isso. Esse milagre é um dos mais famosos de Jesus, né? Na multiplicação dos pães, quando os discípulos dizem assim: Senhor, dispensa o povo para que eles possam dormir, se acalentar, não é isso? Aí posso procurar alguma coisa para comer. Jesus falou: então dá-lhe voz de comer. O povo está com fome. Aí o próprio Jesus disse para os discípulos: dá-lhe voz de comer, dá-lhe vos de comer. Não é isso? Mas, Senhor, só temos aqui 5 pães e 2 peixes, não é isso? E Jesus, ele fez o milagre da multiplicação, mas foram os discípulos que distribuíram o pão. E é da mesma forma como nós passamos aqui o programa inteiro dizendo que nós, individualmente, devemos nos alimentar do pão, mas também devemos dar esse pão para o próximo. Esse pão ao próximo. E aqui eu quero deixar uma mensagem para você, amado professor da Escola Bíblica Dominical. Não pense você, às vezes nós queremos desanimar, queremos nos abater, mas eu digo a você que você está ensinando o pão da vida ao seu aluno. Então se prepare mais, se esmere, leia mais, ore mais, desenvolva mais a sua vida espiritual e a sua vida pedagógica, porque você está ensinando o pão da vida para os seus alunos. E não é pouca coisa não, viu, professor Zé Roberto? Não é isso? O verdadeiro alimento espiritual, o pão de Deus que desceu do céu. Então, melhore sua metodologia, porque você está entregando algo mais precioso que o ouro aos seus alunos. É um alimento. Então, dá-lhe-vos de comer. Dá-lhe de comer. E aí lembrar, muito boa, professor Tom, muito bom. E a gente conclui destacando aqui que nós costumamos celebrar frequentemente a ceia do Senhor, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 11, 23 e 24. E um dos elementos da celebração do memorial de Cristo na ceia é o pão. E aquele pão que nós nos apropriamos a cada vez que nós participamos da mesa da celebração da ceia, nós estamos relembrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, também mostrando que nós dependemos dele e que nós estamos em unidade com o corpo de Cristo. Estamos com esse argumento aqui encerrando a nossa aula de hoje, dizendo que o debate continua lá na Escola Bíblica Dominical da sua igreja, da sua congregação, portanto, não se aparte da sua Escola Bíblica Dominical, você que está nos acompanhando através do YouTube, da TV AD, ou até vendo o nosso blog, Subsídio EBD, blogspot.com, ou vendo outros vídeos que estão aí
no YouTube, saiba que nada disso substitui a sua presença na Escola Bíblica Dominical. Participe da Escola Bíblica Dominical, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. A paz do Senhor, até o próximo programa. Amém. Amém. Amém.